A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui para a última lição deste trimestre. Espero que todos estejam bem, vocês tenham passado esses dias de festa alegres no Senhor. Eu estou muito alegre nessa semana. Nos reunimos na casa da minha irmã, meu cunhado, Sueli, o Paulinho, mais o filho da minha irmã, o Fabiano, e com os meus 3 genros, as minhas 3 filhas, meus 4 netos, mais a Marise, minha esposa. E na hora que nós estávamos reunidos, a nossa filha mais nova, a Raquel, nos fez uma surpresa muito agradável. Minha filha mais velha, Serena, tem 2 meninas, já uma adulta. A minha segunda filha, Ariana, tem 2 moços, Breno e Natan. E a minha filha mais nova, Raquel, já estava casada há 12 anos. E ainda não tinha filho. Então ela nos deu a surpresa que ela está esperando um nenezinho, o 5º neto meu e da Marisa. Ainda não sabemos se é menino ou menina, está com a gravidez recente de 2 meses, mas foi uma surpresa muito alegre que nós tivemos nesses dias que antecedem o final do ano. E espero que você também tenha passado com a família alegremente. Hoje vamos ver a lição referente a domingo 29 de dezembro de 2024, a lição de número 13, a última lição deste 4º trimestre. As promessas de Deus são infalíveis. Não esquecendo que neste trimestre nós estudamos sobre as promessas de Deus, promessa de Deus sobre a família, sobre a saúde, vários assuntos. E hoje chegamos a esta lição sobre a infalibilidade das promessas de Deus. E eu quero ler para a nossa reflexão o Salmo 102, versículos 25 a 27. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudará e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor. Pedimos da tua graça, Senhor. Nos orienta pelo teu Santo Espírito, isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os objetivos da lição de hoje são muito claros. Primeiro, apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus. Segundo, explicar o aparente
paradoxo a respeito de Deus não mente nem se arrepende. E terceiro, afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Então, já partindo para a nossa primeira parte, Deus é infalível, nós vamos ver a infalibilidade de Deus, como vimos aqui no Salmo 102. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Então o salmista ele faz um contraste entre a criação de Deus e o próprio Deus. Deus não teve princípio, nem tem fim. As suas obras, como conhecemos hoje, elas estão envelhecendo. Um dia isso tudo terminará. Deus fará novos céus e nova terra. A igreja será arrebatada e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos, seremos transformados num corpo incorruptível. Mas o único que permanece o mesmo, desde o princípio e até o fim, é Deus. Ele não perecerá. Tudo tem sido feito na humanidade para apagar o nome de Deus, mas não conseguirão. Há uma promessa infalível na palavra de Deus. O Senhor diz lá aos 2 Pedro 2:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, nós vivemos num mundo e alguns podem duvidar da nossa fé, dizendo: cadê esse Jesus que veio buscar a igreja? Isso se fala desde a antiguidade, há mais de 2000 anos, e Jesus ainda não vem. E Pedro nos explica: olha, Deus ele vai cumprir a sua promessa. As promessas de Deus são infalíveis. E uma delas é a vinda de nosso Senhor para buscar a sua igreja. Ele não vai falhar. Agora, ele é longânimo. E ele dá um tempo para o arrependimento. Então, muitas coisas ainda estão acontecendo ruins neste mundo, porque este mundo jaz no maligno, e o maligno procura destruir a vida do homem, mas Deus não acaba com essa situação momentânea, porque espera e sabe que muitos se arrependerão dos seus pecados e aceitarão Jesus como Salvador, recebendo a vida eterna. Foi assim conosco. Se Jesus tivesse vindo quando eu era jovem, eu teria perecido. Mas graças a Deus, pela longanimidade de Deus, ele esperou mais um pouco. E eu pude ter um encontro com Jesus. E assim também foi certamente com você. Nós vemos tantas injustiças sendo praticadas neste mundo, mas um dia a justiça de Deus vai prevalecer sobre a justiça dos homens e tudo será revelado. Então,
nós podemos crer que as promessas de Deus são infalíveis. Todas as promessas que vimos nesse trimestre, elas são para ser cumpridas pela palavra de Deus. A palavra é infalível. Lá em 1 Reis 8:56, Salomão, depois de fazer uma longa oração a Deus, ele se dirige ao povo congregado de Israel e diz: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, no tempo de Salomão, a Torá, os 5 livros, Pentateuco, os 5 livros de Moisés, tinha sido escrito, mas alguns livros, e Salomão, ele conclui: a palavra de Deus é infalível. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras. Segunda parte da nossa lição vai falar que Deus não mente nem se arrepende. Lá no livro de Números, no capítulo 23, tem uma história bastante interessante. Balaque, um inimigo de Israel, contrata, paga para Balaão, um profeta, amaldiçoar Israel, para que ele não precisasse passar pela batalha. Aí Balaão fala algo muito importante, que está escrito lá em Números 23:20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Então, mesmo recebendo uma quantia generosa do rei Balaque, Balaão falou: olha, o que você está me pedindo é impossível, eu não posso amaldiçoar o povo de Israel, porque Deus falou que ia abençoar. Então, se Deus falou, ele não mente. E eu não posso revogar aquilo que Deus fez e abençoou. Então, Deus prometeu a Israel que através da sua descendência seria bendita todas as famílias da terra. E isso se cumpriu com Jesus. Deus prometeu a Israel uma terra, a terra de Canaã, que é a terra que Israel vive hoje. Já foram expulsos, já andaram dispersos na diáspora por todo o mundo, mas hoje nós vemos novamente, desde 1948, a nação de Israel estabelecida para ali ficar para sempre, conforme promessa de Deus. E promessa de Deus não se revoga. Então as nações vão se levantar contra Israel, é previsto e profetizado na palavra de Deus, mas todas as batalhas serão ganhas por Israel. E por finalmente, quando a coisa estiver muito ruim para Israel, o próprio Senhor Jesus, com a igreja já arrebatada, virá para dar vitória ao povo de Israel. Uma questão que se levanta é se Deus se arrependeu. Tem uma passagem no capítulo 6 de Gênesis, em que
Deus, ao ver a podridão que a raça humana estava, isso lá nos tempos de Noé, Gênesis 6:6 diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Essas palavras aí nos dá a possibilidade de pensar que Deus é. Embora em seguida ele mostre que ele se alegrou com a fidelidade de Noé e deu à sua família a oportunidade de renascimento, vamos dizer assim, da humanidade. Isso parece contraditório, porque lá na passagem que lemos de Balaão com Baalaque, lá em Números 23 e 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nós vemos aqui que é explicada por um antropopatismo. Na teologia, esse termo é atribuir características humanas a Deus. Então, a palavra que Deus se arrependeu é no sentido de nós entendermos que Deus ficou muito irado com a rebelião do homem às suas coisas. A violência no tempo de Noé era muito grande. Então é como hoje. A violência é muito grande, a injustiça é muito grande, o homem se rebela contra Deus abertamente. E tudo isso entristece o coração de Deus. Uma hora Deus vai agir sobre essa terra, como agiu no tempo de Noé, mas mesmo agindo para a destruição de parte da humanidade, ele manteve firme a sua promessa e deixou vivo Noé e a sua família, que adoravam a Deus, e dali deu a possibilidade de o homem cumprir os propósitos de Deus até os dias de hoje, onde, através de Jesus Cristo, nós chegamos ao arrependimento. A terceira parte da nossa lição fala sobre as infalíveis promessas de Deus. É um plano glorioso. Na ocasião da queda do homem, quando Adão se rebelou contra Deus e ele e Eva comeram do fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá em Gênesis 13:15 diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, palavras de Deus, a serpente, a antiga serpente, o diabo, o inimigo do povo de Deus. E ali já houve a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo: olha, você vai ferir o calcanhar de Jesus. A crucificação foi o calcanhar. Jesus passou pela morte física como homem. Mas Jesus
ferirá de morte a Satanás, porque Jesus no terceiro dia ressuscitou dos mortos e vivo está, e a igreja prega a sua palavra, e as almas estão sendo tiradas da mão do diabo e sendo colocadas a serviço do Senhor, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse plano glorioso da salvação da humanidade continua em andamento até que se cumpra toda a palavra de Deus. A promessa de Deus é de vida eterna. Lá em 1 João 2, 24 e 25, diz assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, a promessa de Deus para nós que aceitamos Jesus como Salvador é uma promessa de eternidade. Nós passamos da morte para a vida. E se nós permanecermos em Jesus até que ele venha através da sua vinda, ou se passarmos ainda pelo vale da sombra da morte, ressuscitaremos dos mortos e viveremos eternamente e reinaremos com ele. Uns ressuscitam para a vida eterna e outros ressuscitam para a morte eterna. As pessoas que morreram sem Cristo ou que ainda estarão vivas na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas viraram as costas para ele, elas permanecerão, mas em castigo eterno, com o lago de fogo que foi preparado para o diabo e os seus seguidores. Então, o que nós vemos atualmente parece um enigma. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então isso nos enche de esperança. Ainda conhecemos parte, porque conhecemos a palavra de Deus que nos revela as promessas infalíveis de Deus, como vimos nesta lição, e todas as promessas que vimos neste trimestre. Isso nos enche de esperança. Mas ainda a nossa percepção é como de um espelho, não é perfeita. Mas um dia, o que eu conheço agora em parte, eu conhecerei no todo. Veremos a Jesus face a face. Conhecerei a todos como também serei conhecido. Essas são as promessas maravilhosas e infalíveis da promessa da palavra de Deus. Espero que você tenha aproveitado esse trimestre para se firmar na palavra de Deus, enchendo o coração de esperança. Concluímos esse trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Coisa tremenda que nos enche de alegria e de esperança. No próximo trimestre, e quero deixar aqui o meu parabéns, você que acompanhou as nossas lições. Se você não viu todas as lições, você entra aí na playlist sobre Escola Dominical e você pode ainda
neste final de ano, aproveitar para ver as lições anteriores e usufruir das promessas infalíveis de Deus na sua vida, colocando em prática e tendo esperança de vida eterna. A esperança para o crente em 2025 não é apenas das coisas deste mundo. Estamos entrando no novo ano e as pessoas no final do ano se enchem de esperança, fazem promessas, têm sonhos, planejam coisas, mas a igreja que está firme no Senhor espera mesmo pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para que se cumpra completamente a palavra de Deus e a sua justiça sobre a face dessa terra. Então, que coisa melhor que eu posso fazer em 2025 se não clamar em oração: vem, Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, que você possa estar aqui conosco, se Jesus não vir no próximo trimestre, que vai falar em defesa da fé cristã. Então, vamos estudar várias lições que tratam com as heresias que estão entrando na igreja. Lição de número 1, já no próximo dia 5 de janeiro, que é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, a igreja tem sofrido muito, muitas heresias têm entrado dentro da igreja e nós precisamos preservar a nossa fé. Que Deus possa te abençoar, que você tenha um final de ano tranquilo, feliz e que possa adentrar este novo ano firme no Senhor, esperando no cumprimento das promessas de Deus que são infalíveis. Amém? Deus te abençoe. Quero orar por você, pela sua família, para que você se alegre muito no Senhor. Senhor, meu Deus, aqui estamos terminando esse trimestre alegre, Senhor, porque vimos as tuas inúmeras promessas para a tua igreja, Senhor, para a humanidade, e como elas são completas e como tu és infalível, Senhor. As tuas palavras estão se cumprindo durante todos esses séculos. Cumpre a tua palavra em nossa vida, Senhor, nos dá a alegria da tua salvação. Abençoa os teus servos, cura os enfermos, Senhor, dá renovação espiritual, abençoa a família dos teus servos, Senhor, para que possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse ano que se avizinha. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.